Olá, eu sou a Mariana Izone, do Marketing Comercial da Tecnisa. Hoje nós estamos aqui com o Alexandre Assis, da Assis Consultoria, que veio palestrar para a gente na nossa convenção de vendas, falou sobre produtividade e gestão do tempo. Seja muito bem-vindo, Alexandre, muito obrigada pela sua presença. Eu que estou grato pela oportunidade de poder corroborar com esse evento tão maravilhoso, essa energia que foi essa parte da manhã aqui. Estou muito satisfeito, saindo renovados, vocês estão todos de parabéns, tanto a diretoria quanto a empresa, quanto toda a equipe de produção. Nós que agradecemos, eu tenho que reforçar que eu fiquei emocionada, não só eu, como todos nós. Enfim, queria te pedir algumas dicas para a gente poder passar para todo mundo sobre como produzir mais e viver melhor. Eu vou começar pela própria pergunta, porque eu acho que na pergunta já tem a resposta. Primeiro eu vivo melhor, depois eu produzo mais. Como viver melhor nesses dias de hoje, tão corridos, né? Tão desanimadores do ponto de vista de mídias sociais, bombardeando notícias tensas a todo momento. Escolher a minha opção. Buscar momentos que eu possa ver um vídeo emocionante, uma música bacana, um áudio construtivo, falar de coisas boas, pensar em coisas boas e agir para construir coisas boas. Fazendo isso, podendo perceber o meu momento, vivendo a vida, né? Porque o ser humano está esquecendo de viver, simplesmente isso. Ele está deixando de dar um passo importante que é viver, só isso. Então a gente precisa respirar melhor, conectar com o outro quando estiver com o outro, sentir o outro, saborear o alimento que a gente está comendo e entender que mesmo com todas as adversidades, com todos os problemas que a vida pode nos trazer, que nós temos que agradecer, temos que ter gratidão por tudo que temos e começar nós mesmos, com a nossa responsabilidade, sem vitimismo, construir um futuro melhor. Produtividade é uma questão de você entender que o que você faz te faz bem. Quando a gente faz o que a gente gosta, a gente produz muito, porque aquilo nos faz bem, se torna um alimento. Então, priorizar o que é essencial, com muito bom senso para não confundir o que é essencial. Muita coisa é essencial, né? Exatamente. Né? Priorizar isso, lembrando que é muito digno trabalhar, é muito digno poder colaborar. Uma empresa de vocês têm quantos funcionários? Cerca de, acho que entre 300 e 400. Pois é, a nível social a gente multiplica por 4. Nós estamos falando de mais de 1.600 pessoas envolvidas, né? De filhos, mulheres, parentes, beneficiários, mães, pais. Olha para você ver o que essa empresa ajuda a sociedade, ajuda o mercado. E todos esses seres humanos aqui presentes, se aprenderem a respeitar um ao outro, a viver com o outro, a entender que o outro é diferente e a entender que eu sou tão complicado quanto ele, né? E por isso devo ter tolerância no bom sentido do termo, que eu vou conseguir produzir melhor e viver melhor dentro do mesmo ambiente. Excelente. E isso é um exercício diário. Diário. Você precisa lembrar todos os dias. E eu não preciso de acelerar de 0 a 100, eu posso ir devagar, de acordo com o meu momento, desde que eu sempre vá. E se eu não for, que eu não volte para trás, pelo menos. Com certeza, Alexandre. E como a gente consegue, assim, lidar com uma rotina intensa de trabalho e, ao mesmo tempo, fazer essa gestão mais assertiva do tempo? Como que você acha que isso se dá, assim? Viver o presente. O presente se chama presente porque ele é um presente nos dado. Sim. Porque é o único momento da nossa vida que nós somos capazes de ser senhores de nós mesmos. Então o passado já aconteceu, nós começamos a entrevista já um pouquinho, já passou, já? Uhum. O que está para acontecer daqui a pouco a gente sabe? Não. Nós temos esse momento. E é através desse momento, desse presente que a vida nos dá, de estarmos aqui presentes, sendo senhores de nós, que nós temos que construir cada passo futuro nosso. Fazer com qualidade. Né? Fazer com qualidade, com dignidade. E entender que o outro não é responsável pelas nossas mazelas. Nós temos o hábito de terceirizar os nossos problemas, achando que o mundo está contra a gente, o poder político está contra a gente, a sociedade está contra a gente, o time de futebol está contra a gente. Não. É a gente entender que nós temos dificuldade, todos os nós, e tem gente que tem muito mais do que a gente, né? E às vezes costuma ser mais feliz, ter um sorriso mais pronto do que a gente.
porque a gente Verdade. não consegue agradecer o que a gente já conquistou, o que a gente tem nesse momento, que é a própria vida. A gente não consegue nem entender que nós temos uma vida e por isso precisamos ser gratos, independente da situação ou da tribulação. Lembrando que uma forma da gente mentalizar e concretizar isso sempre é entender que os problemas são fontes constantes de benefícios que a vida nos dá para nos fortalecer. Quando você quer ficar mais forte, você não vai para a academia, o que você faz? Carrega peso, não é assim? A gente não fala que os problemas são peso na vida da gente, então eles nos fortalecem. E a gente só entende isso lá na frente, né? Exatamente, Isso porque tem que somos fazer. intolerantes com o tempo. Compartilho da sua opinião, acredito que todos nós. Em uma palavra, o que você falaria assim, o que é essencial ter em mente para uma vida mais feliz, mesmo com dificuldade? Uma palavra. Gratidão. Foi o que você falou, né? Gratidão. Na palestra. Gratidão, O tempo eu acho todo. que nós estamos esquecendo muito disso. E acho que nós estamos esquecendo que o outro é parte integrante de nós. E a gente deve respeitá-lo porque a gente só sabe, nós nos reconhecemos porque o outro é diferente. E graças a Deus, oxalá que ele é diferente, porque é na diferença que a gente se reconhece. Né? A gente não nos percebe em nossas mazelas, em nossos pequenezes. A gente quer sempre diminuir o outro para que a gente cresça. E a gente tem que nos elevar para ser igual ao outro que é maior do que a gente. A gente tem que perceber pequenas sensações do dia. Se o dia de trabalho foi longo, mais difícil, que ao chegarmos em casa, em vez de transformar esse dia, esses momentos mais penosos, mais bravos, no sentido de ser dinâmicos, porque o são, chegar em casa e brigar e falar coisa ruim, é dar um sorriso, acolher seu filho, dar um cheiro, acolher a mulher, dar um cheiro, falar coisas boas, assistir alguma coisa tranquila, fazer que seja tomar um café, que seja qualquer coisa ali que dignifique aquele momento. Não se deixar influenciar, né? Aí vira uma cadeia, durmo tenso, durmo mal, acordo mal e vai. Então a gente tem que quebrar o elo, entendeu? Todas as vezes que a gente entrar num ciclo vicioso, a gente tem que quebrar o elo e transformar ele num ciclo virtuoso. Com certeza. Isso é meu conselho para nós no dia a dia, ao qual me incluo e preciso melhorar muito e trabalho todos os dias para melhorar. Todos nós é um exercício diário. Sem dúvida. Agradecendo mais uma vez ao Alexandre Assis pela positividade, pela energia, pela palestra. Muito obrigada em nome da Tecnisa. Todos nós ficamos muito, muito satisfeitos. Que o universo contribua com vocês, toda essa energia que está sendo aqui, que isso multiplique. Nós estamos precisando muito disso. Né? Todas as empresas, todos os negócios precisam ser produtivos, mas mais leves. Com lembrando, certeza. Compartilhando esses momentos e agradecendo, sendo gratos por poder vivê-los. Eu que sou muito grato, obrigado mais uma vez a toda a diretoria, toda a equipe, todo o evento que está maravilhoso. Vocês estão de parabéns. Nós que agradecemos. Muito obrigado. Volte sempre. Voltarei, com certeza. Até a Será próxima. um prazer.